E aí, galerinha, tudo tranquilo? No vídeo de hoje, que por sinal vai ser bem rapidinho, ou ao menos espero eu, a gente vai aprender sobre exatamente o que é minerar, beleza? Eu sei que eu já comentei sobre isso em alguns outros vídeos, mas a minha ideia é deixar bem definido porque antes de eu começar a estudar Bitcoin, ou melhor, blockchain no geral, né? Todas as pessoas que eu conversava tinham opiniões diversas sobre qual era a definição de minerar, beleza? E aí eu vou aproveitar também e tentar passar de novo para vocês a ideia do porquê que isso é tão importante no blockchain, tá? Então bora lá. Minerar, cara, é basicamente o trabalho de construir um bloquinho, beleza? Então, assim como a gente tem mineradores de, sei lá, garimpeiro, né? Ou então aqueles mineradores de mina mesmo, que os caras entravam lá na caverninha, então pá, chegava aqui, caverninha, aí tá aqui a entradinha, o maluco vinha lá dentro, aí pegava a picareta dele, pães, e ia lá, bater na pedrinha até arranjar lá as pedras preciosas ou metal precioso que ele queria. E depois ele saía com isso, então, carregando um monte de pedra. Ou seja, a recompensa daquele esforço dele foi ele sair com as pedrinhas. Similarmente, no blockchain, a gente vai ter então um conjunto de pessoas com um programa de computador rodando dentro da máquina. Então a gente basicamente vai ter tipo um computadorzinho aqui, que claramente eu não vou saber desenhar direitinho, mas isso aqui é como se fosse um computador, beleza? Tecladinho e aqui a telinha, beleza? Então aqui a gente vai ter um computador torando energia, tá? Então ele tá lá consumindo energia à beça, queimando energia pra caramba, trabalhando pra caramba pra conseguir então validar um bloquinho. Lembra que eu falei pra vocês que os mineradores, né, os caras que estão construindo então cada bloquinho, validando o bloquinho, fechando o bloquinho, né? Eles estão rodando lá o máximo que eles puderem de trabalho computacional, porque eles precisam descobrir aquele tal número mágico para poder dizer que o bloco é realmente válido, que eles descobriram o número que valida tudo. Belezinha? Então, cara, assim como o minerador do mundo real, né, que está desprendendo a energia dele para ter uma recompensa, que no caso dele é a pedra preciosa, o minerador no Bitcoin ou no blockchain no geral, quando se usa o Proof of Work, que eu já comentei aí em algum outro vídeo, ele basicamente tem a recompensa desse gasto computacional, esse gasto de energia do computador dele, um retorno em valor de Bitcoin, Ethereum ou qualquer outra que seja a moeda daquela rede, belezinha? E basicamente é isso, sabe? Minerar é só esse trabalho de construir um bloquinho e então você receber a recompensa desse esforço. E aí aqui vem alguns pontos interessantes. Um deles no caso do mundo real, se todos os mineradores estivessem trabalhando, a gente vai ter uma diferença, digamos assim, pegamos 10 mineradores, né? E todos eles trabalharam 8 horas no dia, beleza? Não necessariamente quando eles saírem daquela mesma caverna, os 10 vão ter a mesma quantidade de pedras preciosas na mão. Porque alguns deles vão dar mais sorte, né, de achar a pedra preciosa em algum local, sei lá, onde ele estava minerando tinha uma concentração maior de pedras preciosas. E o outro vai dar um pouco menos de sorte, vai achar pouca ou até nenhuma, né, se ele der muito azar. Então, essa diferença também existe no blockchain, que é basicamente, cara, todo mundo tá naquela loteria, né, tentando achar o tal número mágico, e quando uma pessoa achar o número mágico, todas as outras pessoas basicamente só desperdiçaram energia até aquele ponto e vão desperdiçar novamente, ou melhor, vão investir novamente a energia na tentativa de achar o próximo bloquinho, beleza? Então tem esse problema de desprender, né, gastar energia direto. E aí, por que então a mineração é tão importante, né? Apesar da gente estar desprendendo energia e meio que jogando fora mesmo. Cara, basicamente são dois motivos que eu diria. O primeiro deles é porque sem essas pessoas, os blockchains que funcionam à base de Proof of Work param de funcionar. Porque são eles que estão construindo a rede, né? Melhor, a cadeia de bloquinhos. São eles que validam os bloquinhos, então sem os mineradores, a gente não tem a construção da cadeia, beleza? Então minerar é formar os bloquinhos e basicamente eles são importantes porque eles, né, formando os bloquinhos, eles estão construindo a cadeia. O segundo motivo, cara, disso é que, assim, por ser o Proof of Work, né, isso traz uma certa segurança para o sistema como um todo
E aí por isso que é tão importante de ter essas pessoas então validando cada conjunto de transações ou cada conjunto de dados. Belezinha? Eu acho que é basicamente isso. O que mais que a gente... sim. Uma parada interessante que eu estudei quando eu tava... Ou melhor, que eu descobri quando eu tava estudando é que o Bitcoin ele tem um limite de 21 milhões de Bitcoins. Ou seja, só vão existir na humanidade, na história da humanidade, em teoria, 21 milhões de Bitcoins. E aí por que só vão existir isso? Então lembra que eu falei que a mineração de um bloquinho ela tem uma recompensa, como se fossem as pedras preciosas do mundo real, ou o ouro? Bem, vocês entenderam? Basicamente é o seguinte, toda vez que um minerador ele descobre um bloco, né, ele fecha um bloco, ele ganha recompensa das transações, é tipo uma taxa para cada transação que tem dentro daquele bloquinho. Então, sei lá, você fez uma transação de R$1.000 e você vai pagar 1 centavo. Eu tô chutando aqui porque eu não sei os valores, beleza? Mas é mais ou menos isso. E aí, se você tiver, então, 10 mil transações lá dentro, você vai ter 10 mil centavos. E o minerador, o cara que fechou aquele bloco, ele vai receber, então, esses 10 mil centavos como recompensa do trabalho dele. Beleza? Uma segunda recompensa, que é o motivo do Bitcoin ter esse limite de 21 milhões, é que cada bloco formado permite o minerador meio que criar Bitcoin instantaneamente. Ou seja, ele pode adicionar uma transação muito especial dentro do bloquinho que diz que ele vai ganhar X Bitcoins. Esse valor X não é o minerador que define, é definido por uma conta dentro da blockchain. E esse número dentro do Bitcoin, por exemplo, e de ser o motivo dele só ter 21 milhões, ele é decrescente, ou seja, para cada bloco que é formado novo, o próximo bloco que for formado permite você receber menos Bitcoins. Então, por exemplo, o primeiro bloquinho criado na rede do Bitcoin, se eu não me engano, ele fornecia 50 Bitcoins dentro do bloco. Então, o cara que fechou o bloco ganhou instantaneamente 50 Bitcoins, mais as taxinhas lá das transações ali dentro. Beleza? O segundo cara que achar, ele vai receber, ao invés de 50 Bitcoins, eu vou supor aqui que ele recebeu 48 Bitcoins. Beleza? E aí o terceiro, ao invés de receber 48, vai receber, sei lá, 47,5. E assim por diante. E como o Bitcoin ele é extremamente fracionário, né, isso decai meio que devagar. Então, se eu não me engano, a cada 2 anos... Não era a cada 2 anos, mas a cada ano ou a cada 4 anos, eu não lembro direito qual é a razão a proporção, né, desse decrescimento. Mas é mais ou menos, tipo, a cada X tempo, eu vou chutar aqui 4 anos, o próximo bloco a ser criado vai ser metade do bloco anterior, ou seja, ele vai fornecer metade dos bitcoins que foram fornecidos no bloco criado no ano anterior, ou 4 anos antes, naquele mesmo instante, beleza? Então, basicamente, a gente tem um decrescimento aí, e aí, se você fizer a continha e chegar no limite dessa PG, só para vocês lembrarem aí da escola, pode ser chato, mas paciência. Então, se você fizer a conta, você vai ver que vai chegar num ponto em que não vai ter mais criação de Bitcoin por bloquinho. A única recompensa, então, seria a taxa dessas transações, que, óbvio, essas taxas são variáveis, né? Então, elas podem ficar mais altas ou mais baratas, dependendo da quantidade de pessoas usando. E aí, por isso que pode continuar valendo a pena minerar, beleza? Não é porque, eu não tô ganhando mais Bitcoin mágicos, né, especiais, que não vai valer a pena, belezinha? Mas o motivo, então, do Bitcoin chegar a 21 milhões é porque tem essa razão. Então, começou com 50 Bitcoins por bloquinho, aí depois de 4 anos, então, seriam 25, 4 anos depois seriam 12 Bitcoins e meio, e assim por diante. E vai chegar num ponto em que a gente não vai criar mais Bitcoin. E aí, por isso que a gente, nesse instante, a gente vai ter 21 milhões de Bitcoins criados dentro da rede, para sempre. E não vai ter mais nenhuma criação. É isso, GG e fim de papo. Beleza? Então esse é um motivo do Bitcoin ter um limite na quantidade dele. Belezinha? Cara, eu acho que é isso. Sim, me perguntaram uma vez, acho que foi essa semana inclusive, qual é o motivo então
de você ter ficar cada vez mais difícil de você adquirir. E assim, um dos motivos é isso que eu acabei de falar, de que tem esse decrescimento. Então, à medida que você vai formando novos blocos, o próximo bloco te fornece menos, então por isso que fica mais difícil de você conseguir bitcoins. E o outro motivo é que quanto mais gente entra, mais competição vai ter. E aí, para vocês terem uma noção, lá no início do Bitcoin, você podia pegar um computador rebazaço, bem reba mesmo, colocar para rodar um softwarezinho e que você ia ganhar bitcoins com isso, tá? Você ia conseguir minerar, validar bloquinhos e ganhar então a sua recompensa. Hoje em dia, irmão, o pessoal tá usando GPU, placa de vídeo, GPU especializada. Tem um monte de treco especializado, fazendo farm, ou seja, eles juntaram vários mineradores, os mining pools, não é farm, mas mining pools, você junta uma galera, e aí essa galera junta, tá tentando validar um bloquinho, e aí depois eles pegam o valor daquela validação, né, daquele bloquinho, e dividem pelo esforço de todo mundo. Então é como se eu pegasse meu computador, sei lá, meu primo pegasse o computador dele, meus amigos pegassem os computadores deles, e a gente meio que ligasse um computador no outro e colocasse os computadores para trabalhar a todo vapor lá, tentando validar o bloquinho. Então é como se fosse um super computador. E aí no final, se a gente conseguir então validar um bloquinho, a gente pega isso, pega o valor do Bitcoin e fala, aquele cara ali forneceu uma GPU que trabalha, sei lá, 5.000 GHz. Aquele outro ali só trabalha 1 GHz. Então a gente tenta fazer uma divisão proporcional ao esforço de cada um. Beleza? E o outro motivo, então, é essa quantidade. O outro motivo, né? O outro motivo, voltando lá porque eu tava falando, o outro motivo, então, do Bitcoin ficar cada vez mais difícil é que quanto mais gente, mais hard a gente vai mais difícil vai ser, então, de você conseguir minerar um bloquinho, porque agora você está competindo com a galeraça ao redor do mundo. Belezinha? Cara, eu acho que o vídeo é isso. Valeu então, valeu, falou-se e até mais!